Esse outro vídeo, como é uma continuação do primeiro, que eu falei sobre a Santa Ceia, naquilo que cremos como luteranos a respeito da ceia. Agora eu vou falar aquilo que não é, de acordo aqui ainda com a fórmula de concórdia, ainda na Epítome 7, que é um dos documentos confessionais, na página 548 do livro de Concórdia. Então, a doutrina contrária e condenada dos sacramentos. Então, por outro lado, unanimemente rejeitamos e condenamos todos os artigos errôneos seguintes, que são opostos e contrários à doutrina apresentada. Então ele segue um primeiro ponto aqui. Rejeitamos que a transubstanciação papista, quando se ensina no papado que o pão e o vinho na Santa Ceia perdem sua substância essencial natural. Então se rejeita a transubstanciação, que é a doutrina que diz que o pão deixa de ser pão, perde a sua substância e ali está apenas o corpo de Cristo. Então esse ensino ele é rejeitado pelas nossas confissões luteranas. Na verdade, o pão não perde a sua substância. O pão não deixa de ser pão. O vinho não deixa de ser vinho. E se encontra ali apenas o corpo de Cristo. Não. Esse é um dos ensinos rejeitados. Outro, que a missa é um sacrifício, que a ceia, a Eucaristia, seja um sacrifício. Não. O sacrifício ele foi feito apenas uma única vez. O que acontece é sacramental apenas. Que o corpo e o sangue de Cristo é dado, mas que são os efeitos dos sacrifícios que temos ali para perdão dos pecados, o corpo e o sangue do Senhor. Mas o sacrifício não é repetido, talvez em certo sentido, pois ali está o corpo e o sangue de Cristo. Nós temos um link do sacrifício, mas ele não está sendo feito novamente. Rejeitamos também que se dê à igreja apenas um dos elementos, ou seja, somente o pão. Mas sim deve ser conforme as palavras do Senhor. Tomai e comei, isto é o meu corpo, no caso o pão, e também tomando o cálice, deu aos seus discípulos. Então deve ser ali dado para ser recebido tanto o pão como o vinho, não apenas um dos elementos. Se rejeita também que as palavras não sejam entendidas de maneira literal. Cristo disse, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Então se rejeita que se busque um outro sentido para essa expressão, que aí há um sentido obscuro que se tem que procurar um outro sentido. Não. O que se afirma é que estas palavras precisam ser levadas de forma como estão, conforme ali na instituição do sacramento, da ceia. Se rejeita também que o corpo e o sangue de Cristo não é recebido pela boca, mas apenas pela fé, que só é recebido pela boca o pão e o vinho. Não. De uma forma que não se explica detalhadamente, cremos que o corpo e o sangue estão unidos ao pão e o vinho e que os mesmos são recebidos, o corpo e o sangue são recebidos também pela boca. Ali nós comemos o corpo de Cristo e bebemos o seu sangue.
de maneira sacramental, assim como Cristo disse e como ele instituiu. Que o pão e o vinho não são apenas marcas por meio da qual os cristãos se reconhecem uns aos outros, que não é nada além disso, que é apenas um sinal ali onde os cristãos participam para celebrar a comunhão e para se identificarem como cristãos. Então se rejeita isso. Se rejeita também que o pão e o vinho são apenas representações ou figuras do corpo e do sangue. O corpo e o sangue estando realmente distante de nós e ali apenas há figuras, representações. Então isso também se rejeita. Nós cremos na presença tanto do pão e do vinho ali, como vemos, como também sem ver, mas que está a presença do corpo e do sangue do Senhor. Rejeitamos também que o pão e o vinho servem apenas para lembrança, como garantia para assegurar a nossa fé e nos elevar a fé ao céu. Então se rejeita que é apenas para direcionar a nossa fé ao sacrifício, mas se afirma que nos é dado comer e beber do corpo e sangue do Senhor, e não apenas para direcionar a fé. Se rejeita também que a certificação e o fortalecimento da nossa fé se efetuam por meio dos sinais externos e não pelo verdadeiro corpo. Então a nossa fé não é fortalecida apenas pelo pão e pelo vinho. Por estar vendo aquilo ali, nós temos a fé fortalecida. Não. Mas nossa fé, ela é fortalecida porque nos é dado, literalmente, o Senhor Jesus em seu corpo e sangue.